Hallo, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar de pontuação, mas não tudo, porque pontuação é um tema muito vasto. Eu precisaria de horas para falar sobre realmente todos os aspectos das regras de pontuação da língua alemã, então eu vou me concentrar só nos mais importantes. Eu vou falar sobre ponto final, exclamação, vírgula, que é o meu ponto principal de hoje, aspas e travessão. Bom, ponto final é como em português, para uma afirmação, a gente vai terminar com um ponto final, mas também o ponto, em alemão, vocês vão colocar em todos os numerais ordinais, como por exemplo em datas, né? Der 22. April. Após o 22, a gente coloca o pontinho, porque isso em alemão nada mais é do que o 22º de abril. Essa seria a tradução literal. Ou como, por exemplo, Carlos II, Karl der Zweite, e ali a gente também coloca um pontinho. Não pode esquecer, isso é muito importante. Nas abreviaturas também. O famoso, por exemplo, que é o zum Beispiel, vocês vão colocar Z.B. Zum, o Z, o Z pequeno, porque é uma preposição, e o Beispiel, por se tratar de um substantivo, vocês têm que colocar o B maiúsculo. Assim como unter anderem, entre outros, está elencando coisas, entre outros, tais outras coisas. Então, vocês vão colocar U.A. Ou uma palavra que já foi bem recorrente em um texto, ele pode ser mencionado no começo e abreviado depois. Vamos supor que a gente esteja toda hora falando de agosto, aí a gente fala Aug, ponto, assim você sabe que a referência é aquilo que está lá em cima, ou seja, abreviações sempre com ponto também. Exclamação, claro, para enunciados exclamativos, igualzinho em português, também para os imperativos, como eu acho que a gente também faz em português, como por exemplo, komm schnell, vem rápido, ou mach bitte das Fenster zu, fecha a janela, por favor, sempre acompanhado do ponto de exclamação. As aspas, como vocês bem sabem, elas não são marcadas as duas em cima, como em português, e sim, ela é aberta por aspas embaixo, na linha de baixo da escrita, ou na altura debaixo da palavra e depois em cima. O travessão, ele vem para um caso de palavra muito específico, como por exemplo, quando eu tenho uma repetição de uma composição de palavras, eu marco essa repetição desnecessária através do travessão. Como, calma, vamos lá, Fera, muita teoria, vamos ver na prática como é que é. Eu vou falar da área, por exemplo, de humanas e exatas. Essas duas palavras em alemão, elas são formadas pelo Wissenschaften. Então, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Já que se repete essa segunda palavra nas duas, eu não preciso. Estilisticamente é muito feio falar isso. Então eu coloco Natur, travessão, und Geisteswissenschaften. Mas eu sei fazer essa leitura, que na verdade essa raiz estaria nas duas. Ou como, por exemplo, casa ecológica, uma casa natural. Öko, tracinho, und Biohaus. Já sei que é Ökohaus e Biohaus. Então essa leitura pode ser feita dessa forma também. E agora a vírgula, né, gente? A coisa mais importante, porque a vírgula faz marcação de muitas orações, o que é marcação de verbo, posição 1, posição 2, e a vírgula colocada errado pode ser considerado um erro gramatical. Primeira ocorrência, assim, uma das coisas mais importantes que eu acho é vocês saberem que nas orações coordenadas vocês têm que separá-las por vírgula. O que é isso? São orações marcadas pelas palavras que compõem a palavrinha usado, que é o und, o sondern, o aber, o dann e o oder, né? Então, muita gente decora que esse usado significam o inicial, é a inicial de todas essas palavras, até porque todas essas palavras, elas não são conectoras, elas só ocupam a primeira posição, não. Essa é a coisa importante, elas são posição 0 numa frase. Então vamos ver como a gente vai separar por vírgulas. Por exemplo, ich hatte keinen Hunger, aber habe alles gegessen.
Então, antes do aber, vocês têm que obrigatoriamente colocar essa vírgula. Ou, por exemplo, ich brauche kein Geld, sondern Zeit. Eu não preciso de dinheiro, porém de tempo. Antes do sondern, vocês têm que dividir com a vírgula. A vírgula também é obrigatória para a divisão de orações, da oração principal com a subordinada. Elas vão, uma, né, dá para se diferenciar da outra porque elas são marcadas com preposições, com conectores, conectores. Quais são esses conectores? Deshalb, weil, das, als, wenn, damit, zu. É obrigatório o uso do coma entre elas. Até porque, após elas, geralmente, o verbo vai ser catapultado para o final. Tem alguns conectores que não, como trotzdem, né? Mas vamos começar a dar uma olhada nessas frases. Por exemplo, ich lerne gern Deutsch, trotzdem finde ich die Grammatik schwer. Eu gosto de aprender alemão, apesar disso, eu acho a gramática difícil. Ich lerne Deutsch, in Deutschland zu wohnen. Eu aprendo alemão com a intenção, né, para morar na Alemanha. Obrigatório antes do a entrada dessa vírgula. Ich lerne Deutsch, weil ich mich für die deutsche Kultur interessiere. Então, eu aprendo alemão antes do weil obrigatório, porque eu me interesso pela cultura alemã. Da mesma forma que essa frase, onde eu tive o conector e catapultei o verbo para o final, se eu levar ela para o começo, weil ich mich für die deutsche Kultur interessiere, lerne ich Deutsch. Também é obrigatório aqui, até porque toda essa transposição da frase para frente vai fazê-la com que ela ocupe a primeira posição. Então, logo depois vem o verbo e ela é marcada pelo coma entre as duas. Vou repetir. Weil ich mich für die deutsche Kultur interessiere, lerne ich Deutsch. Só para vocês relembrarem essa regra. O coma também separa frases com infinitivo mais o zu. Nossa, o que era isso mesmo? Sim, são frases que têm um comecinho determinado e exigem a entrada do zu mais o infinitivo. Ich habe heute Lust, Pizza zu essen. Hoje eu tenho vontade. Dá para parar a frase aqui? Não, é por isso que a gente considera esse comecinho que não dá para parar, mas exige a entrada do zu. Ich finde wichtig, die Grammatik zu lernen. Então, entre uma e outra, obrigatório a divisão do zu. A não ser em casos que essa frase seja muito curta. Por exemplo, sie ist immer bereit zu helfen. Ela sempre está disposta a ajudar. Aí a frase é muito curta, não tem essa divisão. Ou, por exemplo, viel Alkohol zu trinken ist nicht gut. Né? Quando essas frases são muito curtas, não há necessidade da vírgula. Nos outros casos, sim. A obrigação da vírgula também entra em perguntas indiretas, indirekte Fragesätze. O que é uma pergunta indireta? Eu não chego para você e falo logo, wo wohnst du? Eu tenho aquele comecinho, eu quero saber, você pode me dizer, né? Ich möchte wissen, wo du wohnst. Entre uma e outra, obrigatório a vírgula, gente. Em certificados oficiais, isso é erro. Vem lá de vermelhinho no cantinho. Erro de gramática. Outro exemplo. Kannst du mir sagen, wohin du heute fährst? Você pode me dizer aonde você vai hoje? Então, obrigatório. A mesma coisa para Relativsätze, frases relativas. Elas acontecem, que são essas frases relativas? Frases relativas explicam uma informação da frase anterior. Deixa eu ver aqui que eu anotei para falar para vocês. Por exemplo, das ist der Mann, der gestern hier war. Esse é o homem que esteve ontem aqui. Então, esse der explica uma informação da frase anterior. Eu vou fazer um videozinho só sobre todos esses tipos de frases, com calma. Mas hoje aqui o nosso ponto principal é a vírgula. Entre uma e outra, obrigatória a vírgula. Né? Das ist der Mann, den ich hübsch finde. Então, esse é o homem que eu acho bonito. Né? Observem que na frase de cima, o homem é que faz a ação.
der gestern hier war. Então eu tenho nominativo, porque ele esteve ontem aqui. Na frase de baixo, das ist der Mann, den ich hübsch finde, que eu acho bonito. Aquele é o meu objeto. Quem acha, acha algo. No acusativo. Só para vocês verem que isso vai acontecer nessas frases também, tá certo? Acho que é isso. Gente, os aspectos principais, então, da vírgula foram abordados aqui e das outras pontuações. Mas não esqueçam, isso é só uma pinceladinha. Fiquem espertos para não cometer esses erros bobinhos, né, nas provas de vocês. É isso aí. Bis dann.